de Deus mais uma vez com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Eu louvo ao Senhor mais uma vez por estar aqui nesse santo lugar, temendo e tremendo na presença do Senhor. Eu disse: Senhor, me dás uma palavra, me confirma ela, Senhor. E já foi confirmado neste lugar. Foi confirmado em santificação. É tempo de santificação, é tempo de oração, é tempo de buscar, é tempo de joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Peço que abra lá em 2 Reis, versos 4. Vamos fazer uma breve leitura e depois vou explanar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 2 Reis 4, primeiro e diante. Sucedeu também em um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, encontrava pão para comer. 9. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Grave isso, igreja: santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e pondo ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E assim, vindo ele a nós, para ali se recolhesse. Sucedendo que um dia chegou ali, recolheu-se e deitou naquele quarto. Então disse ao moço Geazi: Chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele, porque lhes disseram: Diz-lhe, eis que tu tens tratado com tanto desvelo, e que há prazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E disse ela: Eu habito no meio do povo. Então disse ele: Que se há de fazer por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E disse: A este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: Não, meu Senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. E concebeu e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte. Segundo Eliseu lhes disseram. Aleluia, até aqui por enquanto. Esta palavra vai nos falar de uma mulher. Ela tinha duas qualidades: ela era rica e generosa. Aleluia. Poucas vezes você acha uma pessoa que é rica, mas não é generosa. E essa mulher, ela tem as duas. Ela gostava de servir as pessoas, de ajudar, de fazer o seu melhor para aquela província ali de Sunem. E passando Eliseu por Sunem, por aquelas circunvizinhanças, ela começou a observar o caráter, a atitude de Eliseu, o que Eliseu fazia naquelas redondezas. E ela começou a se admirar. E antes mesmo que a mulher tivesse até o filho, ela parou e observou. Aleluia. Tem gente observando a mim, a você, o nosso caráter, o nosso comportamento, né?
como Cristo se comportou aqui neste lugar. Aleluia. E ali passou-se. E aquela mulher observou como ele era um homem santo de Deus. Ela viu uma diferença, ela viu um brilho diferente em Eliseu. E ali ela resolveu ter uma atitude de constranger, de uma forma que ele não se negasse. E ali aquela mulher foi falar com Eliseu: profeta, tem como o senhor banquetear-se comigo na minha casa? E ela foi ali de uma forma tão constrangedora que não teve como aquele profeta dizer que não ia. E ali começou a criar-se um vínculo de amizade. Toda vez que o profeta passava por ali, ele já ia de certo para a casa daquela mulher. Sentava, se banqueteava. E ela, como era uma mulher rica, generosa, disse: não, eu preciso fazer algo para ele. Eu preciso fazer algo para ele. Mas igreja, se ela era rica, tinha dinheiro, será que não tinha vários quartos ali naquela casa para ela dar para o profeta, para ela deixar para ele, né? Mas ela teria algo diferente, algo novo, porque ela via diferença naquele homem. Aquilo impactou aquela mulher. E ela disse: meu esposo, vamos fazer um quarto lá em cima, novo. Mandou o pedreiro: ó, faça desse jeito, faça assim, assim, assim. Colocou uma cadeira, colocou uma mesa, colocou uma cadeira naquele lugar. Porque ela viu a diferença que há naquele homem. A unção, a presença do Senhor. E ela não tinha comunhão com aquilo. E ela foi mudando. E ali, toda vez que ele passava, tinha aquela comunhão, tinha aquela amizade. E ali o profeta disse: Geazi, o que eu posso fazer por aquela mulher? Aí Geazi, observando ela, viu que ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos, não tinha como gerar um filho, porque seu marido também já era velho. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E ali, Eliseu mandou chamar aquela mulher. E ele diz: o que posso fazer por ti? Aleluia. E ele decreta, ele lança a palavra do Senhor a ela, dizendo: há um tempo determinado darás à luz a um filho. Mas aquela mulher, ela não estava com o espiritual dela ligado. Ela não tinha essa sensibilidade do Espírito Santo nela. Ela disse: não, Senhor, não mintas para mim, não mintas para a tua serva. Ela recebeu aquela palavra, mas ao mesmo tempo ela não creu. Foi aí onde ela não pegou, igreja, ela não pegou a bênção por completo. Não que a palavra não tinha se cumprido, porque aquilo que Deus fala está falado e não tem quem volte atrás. E mais um homem que era ali, ó, temido, era santo, era separado, ele era consagrado ao Senhor. Aquilo que Eliseu falava, como Elias outrora, Deus assinava embaixo: é o filho, então vai, é o filho para a tua serva. E ali a palavra se cumpriu para aquela mulher. E naquele tempo passou-se. O menino foi com seus 10, 11 anos, como era de costume dos israelitas. Os filhos nessa idade já iam ajudar seus pais no campo. E ali aquela criança saiu para ajudar seus pais, seu pai. Mas chegando lá, ela começou: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai se desesperou, mandou um moço levá-lo à sua mãe. Glória a Deus. E chegando à sua mãe, ela tem
tem um sexto sentido. Ela percebe quando o filho está passando por ela. E aquela mulher sabia que aquela criança ela não ia resistir. Ela pega aquele filho, coloca nos seus joelhos. E eu creio que aquela mulher começou a imaginar: Senhor, eu não te pedi, eu não queria nada disso, mas tu me deste, Pai. Tu lançou aquela palavra junto ao profeta. E ela na hora, na mente dela, ela ficou dura, não esboçou nenhum sentimento, nada. Ela pegou aquele menino, subiu, colocou naquele quarto, fechou ali aquelas portas e foi ao encontro do marido. Marido, me empresta o teu servo para eu ir ao homem de Deus. Mas hoje não é sábado, não é lua nova. Para que tu queres? Aí ela disse: vai tudo bem. Aleluia, Jesus. Na mente daquela mulher começou a desenvolver a área espiritual, a qual ela não entendeu. Quando aquela palavra ela foi lançada, se ela tivesse recebido aquela palavra acompanhada da fé, ela não tinha passado por aquilo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi ao encontro, pegou a jumenta, colocou o cabresto, a sela, sentou-se e disse: moço, guia, vai-te, não para, vai ligeiro. E ali ele foi. E aquele animal era um animal de força, representava aquela força que aquela mulher estava tendo naquele momento, para não desfalecer, para não parar, para não desistir. E ali, chegando ao monte, ela tenta subir ali, vai ao encontro. E o profeta veio de longe: chega, a sunamita, que é que ela está por aqui? E quando ela chega, ele pergunta: vai bem com teu marido? Vai bem contigo? Vai bem com teu filho? E ela diz: sim, vai bem. Aleluia. E Deus não tinha mostrado ao profeta qual era a situação. Mas o profeta percebeu que aquela mulher estava triste, estava com o coração quebrantado, mas aparentemente ela não mostrava não, viu? Isso é para eu e você confundir o adversário. É a luta batendo e você rindo, cantando, dizendo que Deus faz, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. Confunda o adversário assim como ela confundiu. Estava lá morto. Aleluias. Oh, glória a Deus. E aí o profeta manda Geazi com o seu bordado. Geazi vai, chega lá, coloca o bordão sobre a criança, mas a criança não retorna à vida. Ela já começa a ficar em estado cadáver, ficar regicido. E ali, no mesmo tempo que Geazi foi, aleluia, ela via com Eliseu, porque ela sabia que aquela palavra que Eliseu lançou não foi dele, foi sim de Deus. Então era ele que ia ressuscitar o seu filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Não foi fácil para aquela mulher perder um filho, porque eu já perdi. Eu já enterrei uma filha. E naquele momento eu não conhecia o Senhor. Eu disse: Senhor, me dá força.
Me dá as forças para eu suportar o que eu nunca pensei que ia passar. Mas passei para a glória do Senhor. E hoje eu pude entender qual o projeto que o Senhor tem na minha vida. E eu sou grata a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, porque para medicina eu não poderia ser mãe, hoje eu tenho dois. Para medicina o homem tinha me desenganado, mas a última palavra da minha vida foi de Deus. Foi Ele que disse que eu ia gerar, que eu ia ser mãe novamente. E eu peguei aquela palavra. Aleluia. E mesmo naquela situação, aquela mulher foi, viu? Foi com Eliseu. E eu creio, tenho convicção disso. Que ela disse: Senhor, muito obrigada porque tu já ressuscitaste. Senhor, muito obrigada porque tu és o dono da vida. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor já fez. Aleluia. E chegando Eliseu naquele lugar, ele sobe naquele quarto, vê o menino deitado, coloca seu corpo sobre o menino, olho com olho, boca com boca. E ali sobre aquele menino ele começa a ministrar cura, ministrar ressurreição, ministrar vida sobre aquele menino. E aquele corpo começa a esquentar, aquele corpo começa a esboçar vida. Aleluia. Eliseu se levanta, ele começa a rodear aquele menino. Eu creio que ele estava falando em línguas e mistérios. E o menino começou a suspirar, começou a sentir o fôlego de vida novamente. Então não há, igreja, situação para mim e para você, porque a última palavra é dele. É ele que faz, é ele que sara, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma. Mas para que haja isso tem que ter joelho, tem que ter oração, tem que ter santificação, tem que ter separação. Aleluia. E aquela mulher pôde compartilhar do mesmo Deus que Eliseu servia. Eu agradeço em nome de Jesus.